Bom dia, amigo. Seja bem-vindo a mais uma reflexão das Escrituras Sagradas. Hoje vamos expor alguns pensamentos que foram uma das principais tônicas deixadas pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Este texto servirá de incentivo para estudarmos o Evangelho de Jesus Cristo, evangelho este que foi considerado pelo apóstolo como sendo o poder de Deus para a salvação, mediante a fé, de acordo com o grau de importância que os homens depositem nesse evangelho. Então vamos ler o versículo que está escrito em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. E você poderá, na medida que eu ler esse versículo, você pode acompanhar aí embaixo na sua telinha que vai aparecer, certo? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho, como boas novas, é um veículo extremamente dinâmico. A palavra Evangelho significa boas notícias. Essas boas notícias trata-se da pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus que se fez carne e se manifestou aos homens cheio de graça e de verdade. E, por intermédio daquilo que sofreu, tornou-se o autor da salvação eterna. O evangelho que o apóstolo se refere é exatamente este: as boas notícias de salvação a toda a humanidade, onde Deus providenciou, não lançando em rosto os pecados cometidos por eles, mas pelo seu grande amor, nos concedeu esta salvação através de seu Filho, cuja vida, intenção e propósito são revelados nos evangelhos das Escrituras Sagradas, para aqueles que acreditam naquilo que está escrito. O apóstolo Paulo não se envergonha desse evangelho. Ele a trata como sendo o poder de Deus, cujo propósito e alvo são a realização da libertação ou salvação. Um homem obtém tal salvação quando a sua constante reação individual diante do Evangelho é a confiança e crença naquilo que está escrito acerca de Jesus Cristo. Diante dessa verdade, não existe salvação sem o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. O Evangelho apresenta a pessoa de Jesus Cristo, seu nascimento, sua vida, seus sofrimentos, seus ensinos, seus gestos, suas atitudes, sua morte na cruz, sua ressurreição ao terceiro dia, sua ascensão aos céus, bem como também a sua glorificação assentado à direita de Deus, o seu Pai. O Evangelho ainda comissiona a igreja a cumprir a missão e anunciar esse Evangelho em todos os locais desta terra. Além disso, nos Evangelhos encontramos promessas que nos levam a participar da natureza divina de Deus. Encontramos exortações, admoestações, consolo, ensino teórico e prático. Encontramos ajuda, estímulos a ter uma vida de retidão e santidade, e bem como também inúmeras promessas e muito mais, que eu não estou nem me referindo aqui, mas existe muito mais benefícios ao você ler as Escrituras Sagradas e os Evangelhos. Embora a crença no Evangelho envolva a aceitação de uma série de verdades, esse envolvimento deverá ser pela fé e honestidade de coração. Tem que partir desse princípio do coração. A sua fé é associada ao seu sentimento de coração de busca da verdade. Tal envolvimento traduz sinceridade moral, dedicação a uma consagração visível em todos os aspectos da sua vida. Quando o apóstolo diz que não se envergonha do Evangelho, ele está dizendo que teve a coragem frente a pessoas importantes que exerciam poder na sua época,
declarando que antes era escravo do pecado e que se curvou diante de um senhor que foi pobre, que morava em uma cidade da Judéia, de família simples, que morreu como um criminoso, pendurado em uma cruz. Ele diz que não se envergonha desse evangelho e que reputou tudo como perda por causa da excelência salvadora de Jesus Cristo na sua própria vida. Paulo abriu mão da filosofia grega, que era bastante desejada e ensinada nas melhores escolas da sua época. Ele afirmou que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Perceba que neste versículo o apóstolo se acha salvo. Ele tem certeza dessa salvação, por isso diz que é salvo. Tire o Cristo do Evangelho e você não terá mais uma boa notícia, uma boa nova. Tire o Cristo da pregação, que até pode ter uma forma de piedade, alguma aparência de piedade, né? Mas não ocorre a transformação que vem através do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus porque esse Evangelho transforma as pessoas e essa transformação é o resultado da salvação operando no coração do salvo. Nosso texto em epígrafe diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só que nos dias atuais existem muitos evangelhos por aí, tais como o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da saúde, o Evangelho do sucesso, o Evangelho da autoestima, o Evangelho da autoajuda também. Os pregadores vendem todo tipo de mensagem com todo tipo de promessa. Mas uma mensagem sem Cristo, este falso discurso não tem o poder de Deus para salvar, transformar e nem tampouco para fazer a pessoa desfrutar do novo nascimento. Só o Evangelho de Cristo é que salva os perdidos e os insere no reino de Deus através deste novo nascimento. Então, meu querido e minha querida, leia os Evangelhos, conheça Jesus Cristo, abra o seu coração para a palavra de Deus cair exatamente numa boa terra, que é o seu próprio coração. Acredite no que está escrito e desfrute da salvação eterna. Deus certamente lhe abençoará. Grande abraço para você, que Deus possa lhe abençoar, lhe agraciar na sua leitura, tá? Compre uma Bíblia, se você não tiver uma, e lê os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você lê as 13 cartas do apóstolo São Paulo, que explicam bem, né, do comportamento de muitas igrejas da sua época, no que diz respeito com esse contato com essa comunidade, né, que teve com o Evangelho. Que Deus lhe abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo.